de poder estar aqui nesse culto, a Santa Ceia do Senhor, tendo a honra de poder estar ministrando a palavra do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu pastor, e muito obrigado, minha pastora. De coração, estou muito feliz e eu quero ser fiel à palavra do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Deus abençoe os meus filhos, a jovem também que está me acompanhando. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, primeiramente em Êxodo, que quer dizer saída. No Antigo Testamento, o Êxodo, o tema da mensagem é a mesa e o cálice do Senhor. Diga para quem está ao teu lado, o tema da mensagem é a mesa e o cálice do Senhor. Glória a Deus. Primeiro vamos fazer a leitura de Êxodo capítulo 6. Glória a Deus. Êxodo capítulo 6, versículos 6 e 7. Aleluia. Aqui para os judeus até os dias de hoje está os 4 cálices que eles celebram a Páscoa até os dias de hoje, no dia 14 de abril. Glória a Deus. Depois vamos para o livro de São Mateus, uma profecia bíblica que Jesus no seu ministério profetizou acerca de uma mesa que está preparada somente para aqueles que participam da mesa aqui na terra como igreja, que essa mesa é o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Êxodo capítulo 6, versículos 6 e 7. Deus promete livrar os israelitas. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Primeiro cálice. Vos livrarei da sua servidão. Segundo cálice. E vos resgatarei com braços estendidos e com juízos grandes. Terceiro cálice. E eu vos tomarei por meu povo, e eu serei o vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. O quarto cálice. Abra sua Bíblia em São Mateus capítulo 26, do seu versículo 29. São Mateus 26, versículo 29. A última Páscoa e a ceia. Jesus celebrou a Páscoa, celebrou a última Páscoa e deu início à Santa Ceia do Senhor. O corpo e o sangue do Senhor Jesus, a mesa de Cristo. Versículo 29, aqui está uma profecia bíblica que não se cumpriu ainda. Vai se cumprir no reino de Deus, na eternidade, nas bodas do Cordeiro de Apocalipse capítulo 19. E digo-vos, Jesus dizendo, é profecia para a igreja. E digo-vos que desde agora não bebereis deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. E você diga amém, e pode se assentar glorificando, exaltando o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. O tema da mensagem é a mesa e o cálice do Senhor. Graças a Deus. Quem não participa do cálice, quem não participa do sangue, do corpo do Senhor Jesus, da nova aliança, é casamento com Cristo. Quem não participa da mesa do Senhor, não vai participar de uma mesa que está preparada para a igreja na eternidade. Quem não participa do corpo e do sangue do Senhor Jesus, Jesus diz que não tem parte com Ele. É necessário o homem e a mulher ter encontro com o Senhor Jesus. Aleluia. Se arrepender e fazer uma aliança, aliança do sangue, aliança do seu corpo na cruz do Calvário. Glória a Deus. Aliança da salvação, a mesa do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 3 que Deus aparece de uma forma teofânica, uma manifestação na sarça ardente para Moisés no deserto, onde Moisés apacentava o rebanho do seu sogro Jetro.
E diz a Bíblia Sagrada que Deus trata com Moisés, Deus fala com Moisés, e Deus manda Moisés juntamente com o seu irmão Arão para o Egito, para libertar o povo de Israel, o povo de Deus que estava cativo, que estava sendo escravizados no Egito, porque o povo de Israel tinha a promessa de Deus, era o povo de Deus. E a Bíblia diz que Moisés e Arão descem, Deus dá autoridade para Moisés. A Bíblia diz que Deus manifesta o teu poder no Egito e derrama as 10 pragas sobre o Egito. A última praga foi a morte dos primogênitos. Glória a Deus. A ordem era para que o povo de Deus fosse liberto, saísse do Egito para celebrar uma festa ao Senhor. Pastor, que festa é esta? A festa da Páscoa, a festa do Cordeiro. A Bíblia diz que Deus resgata o povo, mais aproximadamente 600 mil homens e mulheres e crianças, há quem diga que chega até 2 milhões de hebreus judeus saíram do Egito. Glória a Deus. A Bíblia diz que diante do Mar Vermelho, Deus abriu o mar com um vento, um grande vento oriental, e Deus destruiu todos os inimigos do povo de Deus. Glória a Deus. Então Deus deu uma ordem para que o povo celebrasse a Páscoa. Êxodo capítulo 12, a Bíblia diz que Deus deu ordem para Moisés, para que toda a família pegasse o cordeiro, sacrificasse o cordeiro. E bem sabemos que o cordeiro, ele representa, ele simboliza, ele aponta, ele tipifica a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz que antes do povo sair do Egito, Deus disse para o povo, para Moisés: sacrifica o cordeiro e passa o sangue do cordeiro nos umbrais da porta do meu povo, do povo de Israel, porque à meia-noite eu vou enviar o anjo da morte para matar todos os filhos primogênitos dos egípcios. Mas a Bíblia diz que o anjo à meia-noite passou, vai entrando na casa dos egípcios. Mas quando o anjo da morte contemplou a casa dos hebreus, viu a marca do sangue, Não havia condenação para quem tinha a marca do sangue nos umbrais da porta. É Cristo nos ensinando. Romanos 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. A vontade do diabo é te matar, é destruir a tua casa, a tua família. Mas quando o inferno olha para mim, olha para você, olha para nossa casa, eles têm que bater cabeça e dizer: eu não posso entrar, não posso bagunçar, não posso matar ela, não posso matar ele, não posso destruir os filhos deles. Por quê? Porque ele e ela tem a marca do cordeiro. Tem cordeiro aí, tem cordeiro. Quem tem Jesus Cristo tem cordeiro no café da manhã, tem cordeiro no almoço, tem cordeiro na janta, tem cordeiro no trabalho. Aonde você está com o cordeiro. Você tem a marca do sangue. E marca quer dizer que há um proprietário, um dono. A Bíblia diz em Efésios 4:30: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Você tem a marca do arrebatamento, você tem a marca da salvação, você tem a marca de filho e filha de Deus, você tem a marca das promessas do Senhor, você tem a marca do Espírito Santo, você tem a marca do sangue. Só para quem tem a marca. A marca, o selo, identifica que é um proprietário, um dono.
O teu dono não é o diabo, o teu dono não é o sistema, o teu dono não é o pecado, porque você não é mais escravo do pecado. O teu dono é o Pai, o teu dono é o Filho, e o teu dono é o Espírito Santo, é o Espírito Santo. Só para quem é propriedade do Senhor Jesus Cristo nesta noite. Abra a tua boca e glorifica. Glória a Deus. Glorifica, glorifica, glorifica. Glória a Deus, glória a Deus. Deus mandou o povo hebreu, glória a Deus, sacrificar o cordeiro. Glória a Deus, deu uma ordem para que os hebreus sacrificassem o cordeiro pascual. Deus deu uma ordem para que o povo se assentasse na mesa com a família. Glória a Deus, para que eles pudessem lembrar que no Egito eles não poderiam ter uma comunhão, se assentar na mesa com a família. E a hora os judeus têm por costume celebrar a Páscoa até os dias de hoje, todo dia 14 de abril. Eles celebram a Páscoa com a mesa. Eles colocam 4 cálices e o cordeiro no meio, os pães sem fermentos e ervas amargosas, até os dias de hoje. 4 cálices que se encontram em Êxodo 6, 6 e 7. O primeiro cálice fala das cargas: e vos tirarei as vossas cargas do Egito. O segundo cálice fala da servidão. O terceiro cálice fala: e vos resgatarei com braços estendidos. O quarto cálice fala: e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Glória a Deus. Até os dias de hoje os judeus celebram a Páscoa, os 4 cálices, o cordeiro no centro. Os judeus pegam um cálice de 86 ml, os 4 cálices, e coloca na mesa. Jesus, por ser um judeu, Jesus também, ele celebrou a Páscoa. Jesus também, ele respeitou o costume, a cultura dos judeus, porque Jesus, ele era judeu. Então Jesus, ele celebra a Páscoa, e bem sabemos que a Páscoa, ela tipifica e aponta para o Cristo, o cordeiro. Glória a Deus. O cálice, o suco de uva, aponta profeticamente para o sangue do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. É interessante que a ordem para os judeus era: o cordeiro tem que ficar no centro da mesa, nos ensinando em Apocalipse capítulo 1, versículo 3. João diz: e vi no meio dos 7 castiçais de ouro um semelhante ao Filho do Homem. Quem tem que estar no centro da nossa vida não é o antropocentrismo, o homem no centro, a tua força no centro, você no centro, o teu direcionamento no centro, a tua vontade no centro. Não, quem tem que estar no centro é o cristocêntrico, é o Cristo que tem que estar no centro da tua vida, da tua história, do teu casamento, do teu ministério, dos teus projetos, da tua história. Coloca o Cristo no centro, coloca Cristo no centro. Faz como Paulo em Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quem está no centro é Cristo, é Cristo, é Cristo. Coloca Jesus no controle, deixa o cabeça te controlar. Você quer ser cabeça? Não, você é membro do corpo. Você está enxertado na videira de João capítulo 15, você é um raminho. Mas se você tiver raminho enxertado na videira e no cabeça que é Cristo, você vai dar muito fruto, você vai crescer, vai prosperar, vai multiplicar e vai ser um vencedor desta baixa terra. Deixa Jesus no centro e permanece enxertado no seu Senhor e Salvador Jesus. Porque o cabeça controla o corpo e o cabeça tem olho. Então quem te guia, quem te controla, quem te conduz, quem te direciona, não é o teu eu, não é a tua vaidade, não é o teu governo, não é a tua independência, não é a carnalidade, não é a tua força, não é o mundanismo. Quem te direciona é Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo. É Cristo que te direciona, é Cristo que te guia.
guia e te conduz nesta baixa terra, num caminho de bênção e de vitória, e te conduz à vida eterna. O cordeiro no centro da mesa, glórias a Deus. O primeiro cálice fala das cargas, o segundo cálice fala da servidão, o terceiro cálice fala: vos resgatarei com braços estendidos. O quarto cálice fala: e vós sereis o meu povo, e eu sereis o vosso Deus. Paulo disse em 1 Coríntios 10, versículo 21: não podeis ser participante da mesa do Senhor, e não podeis ser participante da mesa dos demônios. Não podeis ser participante do cálice do Senhor, e não podeis ser participante do cálice dos demônios. A Bíblia diz em Mateus 6:24: não podeis servir a dois senhores. Não tem como você participar da nova aliança, do corpo de Cristo, da carne de Cristo, e depois querer participar da cocaína, da maconha, da cachaça, do uísque com Red Bull, da prostituição, da lascívia, da idolatria, do mundanismo. Não tem como servir a dois senhores. Você não é prostituta. Jesus não quer amante, ele quer uma noiva fiel, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Tiago 4:4: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Você é noiva, você é noiva, você é noiva, é aliança. Não tem como servir o diabo e não tem como servir a Deus. Se servir o diabo e servir a Deus, você vai pro inferno. Você é noiva do Cordeiro, você é noiva. Você é noiva, você é noiva. Não tem como participar da mesa de Deus e da mesa dos demônios, do cálice de Deus e do cálice dos demônios. Não, você tem que ser fiel na mesa do Senhor, no corpo e no sangue do Senhor Jesus. Era numa quinta-feira à noite, a última semana do nosso Senhor Jesus, que antecedia a sua crucificação. Aleluia. A Páscoa iria ser celebrada. Mais de 1 milhão de cordeiros foram sacrificados no templo. E onde está o cordeiro de Isaías 53? O Cristo, o Cordeiro, falou para Pedro e para João: vai até a cidade, até um homem que está com um cântaro na cabeça, e manda ele separar um lugar para mim e para os meus discípulos. Nós celebramos a Páscoa. E diz a Bíblia Sagrada, aleluia, em Lucas 22, versículo 7 ao 10, diz a Bíblia que Jesus está no cenáculo. Jesus, como um bom judeu, ele vai celebrar a Páscoa. Glória a Deus. E por costume, tradição cultura e tradição dos judeus, na mesa que Jesus celebrava a Páscoa, tinha os 4 cálices, tinha o cordeiro, o pão sem fermentos e ervas amargosas. Então Jesus agora está com os 12 discípulos na mesa. Jesus, diz a Bíblia, que vai celebrar a Páscoa e dar início à Santa Ceia, a nova aliança pelo seu corpo e pelo seu sangue, em Mateus capítulo 26. Então Jesus, ele pega o primeiro cálice, porque os 4 cálices de Êxodo apontam para a pessoa de Cristo. Então Jesus pega o primeiro cálice, como um bom judeu, e o primeiro cálice fala das cargas. Então Jesus bebe o primeiro cálice e dá o cálice para os seus discípulos. Agora Jesus pega o segundo cálice, ele levanta o segundo cálice e diz: esse cálice é o cálice da nova aliança pelo meu sangue. E o segundo cálice fala da servidão. Glória a Deus. A servidão que os hebreus viviam no Egito, escravo de Faraó. Então os judeus lembravam da servidão. Os judeus estavam em servidão, mas Deus libertou os judeus da servidão. Para a igreja não há servidão, não. Hoje o
João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não há servidão para mim, não há servidão para você, não há servidão para nossa casa. Hoje você é filho, você não anda descalço, porque o filho na época do tempo bíblico, o escravo, perdão, ele andava descalço porque era escravo. Mas quando o pai do filho pródigo viu o filho, mandou o servo buscar vestimenta de filho, anel de filho e sandália de filho. É Jesus nos ensinando. Antes você era escravo do pecado, você era escravo de Satanás, antes você estava aprisionado pela servidão, mas você teve um encontro com o Cordeiro Pascual, e eu te justifiquei, eu justifiquei você, coloquei em você vestes brancas. Em todo ser humano que nasce sem Jesus, nasce debaixo de uma maldição, nasce debaixo do pecado que herdou de Adão e Eva, com uma natureza pecaminosa, debaixo de condenação, nu diante de Deus. Mas quando o ser humano, o homem e a mulher, tem um encontro com Jesus, faz uma aliança com Cristo, o homem e a mulher são vestidos com vestes espirituais, veste de justificação. Então para você não é mais condenação, você não está mais nu, você não é mais escravo. Hoje você tem veste de justificação, hoje você tem autoridade de filho, e hoje você não é mais escravo. Tem sandália, tem sandália, tem sandália, tem sandália. E o Pai tem preparado uma mesa, um bezerro cevado, para mim e para você, na grande ceia do céu, nas bodas do Cordeiro. Só quem é filho aqui nesta noite? Cadê os filhos aqui nesta noite? Cadê? Levanta as tuas mãos para o nome, celebra, 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 glória a Deus. Não há servidão para a igreja, não há servidão para a igreja, não há condenação, não há servidão para quem participa do corpo e do sangue da nova aliança. É vida eterna, é bênção do Senhor, é herança, glória em Cristo Jesus, é filho. Então Jesus bebe o segundo cálice e dá para os seus discípulos a nova aliança. Os judeus têm por costume, após beber o segundo cálice, eles contam o Haggadah. O Haggadah, eles fazem memória, começam a contar as histórias de como que foi a saída, a libertação deles no Egito. Imagina Jesus, não diz os evangelistas, imagine Jesus contando o Haggadah como um bom judeu. Imagine Jesus dizendo: sabe aquele cordeiro que Deus mandou Moisés sacrificar, o povo sacrificar? Sabe aquele sangue nos umbrais das portas dos hebreus, trazendo salvação e libertação e livramento? Era o meu sangue, o meu sangue. Sabe aquele cordeiro que eu mandei Moisés sacrificar? É o mesmo cordeiro de Isaías 53 que foi profetizado 700 anos antes dele vir à terra. O cordeiro que foi levado ao matadouro como ovelha muda por mim e por você, e carregou sobre ele todas as enfermidades e todas as nossas culpas. Ainda que o seu pecado seja como a escarlata vermelho, o Cordeiro hoje te purifica, o Cordeiro hoje te perdoa, o Cordeiro hoje faz um pacto, uma aliança com você, e resgata você, para você ser participante da mesa dele aqui na terra, a Santa Ceia do corpo de Cristo. Aleluia! E te concede a promessa de uma ceia que vamos celebrar lá na eternidade. Na eternidade. Esse é o nosso Cristo, o Cordeiro Pascual. A Bíblia diz em Mateus, do seu capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, se não me engano, a Bíblia diz que quando João Batista contemplou diante da multidão, multidão que ia até ir ao Jordão para ser batizado no Jordão, João contemplou, foi testificado nele pelo Espírito Santo, ele olhou e viu: é ele que eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Eu vos batizo com água,
mas aquele que vem após a mim é mais poderoso do que eu. Ele é poderoso, ele é poderoso, ele é poderoso. Ele vos batizará com fogo e com Espírito Santo. Ele vos batizará com fogo e com Espírito Santo. Com Espírito Santo. Quem crê aqui na promessa do Espírito Santo? Aleluia. Ninguém vai para o céu se não tiver o Espírito Santo. Ele é o passaporte. A Bíblia diz que ele é o penhor. O penhor é a parte da herança. É a parte da herança. É quando Eliezer, o servo de Abraão, foi até a terra da descendência de Abraão buscar uma mulher para Isaac, e se deparou com Rebeca. Então Eliezer levou pendentes, vasos de ouro e de prata, riqueza, apresentando para Raquel. Até mesmo teu irmão Labão também ganhou uma bênção também, representando o penhor. Era Eliezer Abraão dizendo para Rebeca: esse penhor é somente uma parte daquilo que você vai herdar se casando com o filho da promessa, que é Isaac. Então entenda, o Espírito Santo é o selo do arrebatamento, o selo da vida eterna. E o Espírito Santo dentro de mim, de você, ele é uma parte da herança que vamos herdar na vida eterna. Quem tem o Espírito Santo aqui? Quem tem? Ninguém vai ser arrebatado se não for pelo Espírito Santo. Só ele que arrebata a igreja. O Espírito Santo arrebatou Elias no Antigo Testamento. O Espírito Santo arrebatou Enoque no Antigo Testamento. O Espírito Santo arrebatou Filipe de uma cidade para outra. E a promessa é que quem tem um penhor do Espírito, a promessa é que quem tem a marca do Espírito, a promessa é que quem tem o Espírito Santo ama ele, cuida dele, alimenta ele, jogando lenha no altar, alimentando o fogo que é ele. A promessa é que esse mesmo Espírito, nosso amigo, nosso Consolador, ele vai tomar, vai arrebatar num piscar de olhos a igreja, eu e você, para se encontrar com Cristo no céu. Só para quem tem o Espírito Santo. Abra a tua boca e glorifica. Glorifica. Imagina Jesus contando Haggadah. Glória a Deus, eu sou o Cordeiro, eu sou o Salvador. Os judeus têm por costume, após celebrando a Páscoa, eles cantarem hinos após beber o segundo cálice. Eles cantam o hino 103, 115 e 118. E nós lemos em Mateus 26, versículo 29, que após Jesus profetizar para os discípulos, celebrando a Páscoa e dando início à Santa Ceia do Senhor, disse: eis que na verdade vos digo que não bebereis deste fruto novamente comigo, a não ser novamente no reino de meu Pai. Era uma profecia bíblica, uma profecia bíblica. E diz a Bíblia, essa profecia não se cumpriu ainda, vai se cumprir na eternidade. Então diz a Bíblia que Jesus cantou o hino. Que hino ele cantou como um bom judeu? O 103, o 115 ou o 118? Mas diz a Bíblia que Jesus se levantou e cantou um hino. Nenhum judeu levanta da mesa sem tomar os 4 cálices. Jesus tomou o segundo cálice, diz a Bíblia, da nova aliança, se levantou, cantou o hino e foi para o Monte das Oliveiras. Eu posso parafrasear o texto bíblico, a história, e entender os discípulos olhando para Jesus e dizendo: mas peraí, nenhum judeu levanta da mesa na Páscoa sem tomar os 4 cálices. Ele bebeu somente 2 cálices. Falta quantos cálices? 2 cálices. Jesus não bebeu os outros 2 cálices, porque os próprios cálice profeticamente fala do sangue, fala do Senhor e Salvador Jesus. Então diz a Bíblia Sagrada em Mateus 26, 36 ao 46, que Jesus foi ao Getsemane, um lugar de oração, porque
Jesus era um homem de oração. Nosso Senhor orava constantemente ao Pai. Então Jesus está no Getsemane. A intensa agonia e as constrações do seu corpo fizeram com que os seus vasos sanguíneos se dilatassem, a ponto do seu suor se transformar em gota de sangue. Jesus começa a sentir a agonia da separação do Pai, porque o Filho nunca sentiu a separação do Pai. Então Jesus começa a suar sangue, Jesus começa a sentir agonia. Então o Filho, o nosso Cristo, o nosso Senhor, como chamou os 3 discípulos, Pedro, João e Tiago, para orar. Então Jesus, na oração, sentindo agonia, suando sangue, disse, prostrado: Pai, Senhor, afasta de mim esse cálice. Mas Jesus sabia que o terceiro cálice fala do quê? E vos resgatarei com braços estendidos. Jesus sabia que a humanidade, eu e você, precisaríamos do seu sacrifício, do seu amor, do seu sangue, do teu corpo na cruz, da salvação. Aí Jesus, pela sua presciência, antes da criação do mundo, por andar no tempo e conhecer o futuro, Ele olhou para mim e para você aqui nesta noite. Ele olhou para a igreja em todas as eras, em todos os tempos, homens e mulheres que adorem em espírito e em verdade, homens como Policarpo da igreja do primeiro século, que foram queimados e martirizados, decapitados, perderam a cabeça pelo Império Romano por amor à causa do Evangelho, homens como Jerônimo Savonarola e grandes homens de Deus, John Wesley, Jonathan Edwards e grandes reformadores da história, homens e mulheres. Diz a história que mais de 5 milhões de irmãos nossos do primeiro século ao ano 330 depois de Cristo foram lançados no Coliseu Romano, perderam a cabeça, foram crucificados. Pedro até disse: eu não sou digno de ser crucificado de cabeça para cima, me coloca de cabeça para baixo. Oh glória! Os nossos irmãos deram uma vida para o nosso Senhor Jesus Cristo. Até o Paulo diz, sabendo acerca da tua morte, dizendo que não tinha prazer pela sua própria vida, mas que assim cumprisse o ministério que lhe foi otorgado, que era pregar, honrar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Paulo, sabendo acerca da sua morte, ele diz em 2 Timóteo 4, 7 e 8: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, ao qual o Senhor justo e juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também para todos, aqueles que amarem a sua vida. Há uma coroa preparada para mim e para você, há um corpo glorificado preparado para mim e para você, e há uma veste branca na eternidade, confeccionada pelo próprio Cristo, preparada para mim e para você. Apocalipse 3:5, Jesus diz: o que vencer, o que participa do meu corpo e do meu sangue, da santa ceia da nova aliança, o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. É só para quem vai receber vestes brancas, é só para quem vai receber uma coroa incorruptível. Quem vai receber? Quem vai? Abra a tua boca e glorifica. Glória a Deus. Glorifica. Jesus olhou na história, homens e mulheres fiéis, obedientes, morreram dando a sua vida por amor à causa. Então Jesus, olhando para mim e para você, para a igreja, para os nossos irmãos em todas as dispensações da história do rumo e da Bíblia, Jesus olhou. Então Jesus disse: Pai, eu vou resgatar com braços estendidos, que todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Eu vou resgatar a humanidade com braços estendidos. Diz a Bíblia que chegou Judas o traidor, chegou alguns líderes
juízes, da parte dos sacerdotes, alguns soldados prenderam Jesus. Jesus foi levado ao sinédrio. Jesus foi condenado injustamente. Levantaram duas falsas testemunhas. Jesus foi humilhado no sinédrio, diante da cúpula religiosa. Deram um soco na cara dele, cuspiram no nosso Cristo, escarneceram. Profetiza: quem te bateu? Jesus foi humilhado, mas ele disse: eu vou resgatar com braços estendidos. Jesus foi levado a Pilatos, de Pilatos a Herodes, e humilharam ele, colocaram uma veste de escarlata nele, escarneceram: salve, rei dos judeus. Foi levado a Pilatos, foi levado à fortaleza de Antonia, no quartel-general de Pilatos, foi humilhado diante dos soldados romanos. Pilatos mandou açoitar ele, rasgar as suas costas com azorraque, colocaram a coroa de espinho na sua cabeça e bateram com o caniço. O sangue desceu na face do mestre. O mestre está sentindo a dor, o mestre está sentindo os flagelos do açoite, mas o mestre disse: eu vou resgatar com braços estendidos. O mestre foi humilhado, carregou o braço horizontal nas ruas de pedregulhos de Jerusalém descalço, carregou o braço pesado, foi levado ao Gólgota, prenderam ele com pregos nas suas mãos e nos seus pés, escarneceram dele a multidão. A multidão é a multidão curiosa, a multidão que seguia ele, aquela multidão interesseira, a multidão curiosa, a multidão que não assumia publicamente, a multidão que não tinha compromisso nenhum com ele, a multidão interesseira: me dá. E diante de Pilatos, ali diante dos líderes religiosos que persuadiram a multidão, a mesma multidão que ia lá interesseira, não tinha compromisso, disse: crucifica ele, crucifica. A mesma multidão ingrata está no pé da cruz dizendo: salvou a muitos, desce-te daí e salva-te mesmo. Mas mesmo assim, o nosso Cristo, o nosso Cordeiro, ele disse: Pai, perdoa este povo, porque eles não sabem o que faz. Ele amou, ele ama, ele é misericordioso, aleluia. Jesus está sentindo a agonia das felpas da cruz nas suas costas, o incômodo do corpo pendurado na cruz, asfixia, não conseguiram respirar, buscando ar, para não morrer como um cordeiro sufocado, mas cumprir o sacrifício perfeito no madeiro. Então Jesus está na cruz de braços estendidos. Diz a Bíblia em Mateus 27:44 que os dois ladrões zombavam dele, Mateus 7:24. Mas diz a Bíblia em Lucas 23:38-43 que Pilatos, o Pilatos foi o primeiro evangelista. Na cruz, Pilatos colocou uma plaquinha em cima da cruz, escrito em hebraico, em grego e em romano: Rei dos Judeus. E quando aquele ladrão viu: peraí, se ele é rei, ele tem um reino. Então o ladrão se arrepende, olha para Cristo e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus disse: eis que na verdade vos digo que hoje eu te resgato com braços estendidos, e hoje estarás comigo no paraíso. Oh glória! Para você que gosta de julgar as pessoas, para você que tem preconceito das pessoas, o primeiro a estrear o paraíso foi um ex-ladrão. Oh glória! Jesus não faz exceção de pessoa, ele veio para os doentes, para os pecadores, aleluia. Ele morreu para salvar você, ele morreu para salvar a tua casa, ele morreu para te resgatar com braços estendidos. Jesus não faz exceção de pessoa, ele resgata macumbeiro, ele resgata prostituta, ele resgata homossexual, resgata travesti, mentiroso, mentirosa, linguaruda, fofoqueiro, fofoqueira, soberbo, arrogante, idólatra, avarento, corrupto. Jesus resgata traficante, líder de facção. Jesus resgata, Jesus salva. O teu sangue salva, o teu sangue
liberta. Glória a Deus. Há um paraíso preparado para mim e para você na eternidade. Jesus diz em João capítulo 14, 1 ao 3. Glória a Deus. Filhinhos, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois eu vou e vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar-vos lugar, virei outra vez, arrebatamento, e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Estejais vós também. Quem pegar que quando a gente morrer, a gente não vamos estar na presença do Cristo, na presença de Deus, não aceite a heresia, porque Jesus está dizendo, a promessa para a igreja é, aonde eu estiver, vocês vão estar também. Aonde eu estiver, vocês vão estar também. Aonde eu estiver, vocês vão estar também. Quem crê no céu de glória aqui? Quem crê no céu de glória? Fica tranquilo. Lá no céu você não vai pagar água para Sapesp, não. Porque a própria água jorra do trono de Deus. Lá no céu você não vai pagar luz para anel, não. Porque a própria luz é o próprio Cristo. E fica tranquilo, eu vou profetizar para você que na terra você vai comprar a tua casa, o teu apartamento. Eu profetizo, mas fica tranquilo. Se você morrer pagando aluguel, fica tranquilo, fica tranquila. Lá no céu você não vai pagar aluguel. Ai, Jesus, e eu vou te falar uma coisa, não menosprezando nenhuma. Lá você não vai morar em barraco, não. É palácio, é palácio, é palácio, é palácio, é ruas de ouro e muros de pedras preciosas. Quem crê no céu de glória aqui nesta noite, abre a tua boca e glorifique e bate palma para Jesus. Vou partir para a conclusão. Falta quantos cálices para Jesus beber? 2 cálices. Então Jesus está na cruz com braços estendidos. Então a Bíblia diz que um soldado romano estendeu uma esponja de vinagre para Jesus beber. Só que no grego, lexos no grego, vinagre quer dizer o quê? Vinho azedo. Vinagre no grego, lexos no grego quer dizer vinho azedo. Era Jesus bebendo o 3º cálice. E quando Jesus bebeu o 3º cálice na esponja, ele disse: Tetelestai, está consumado. Eu resgato você com braços estendidos. Eu abençoo você com braços estendidos. Eu abro a porta para você com braços estendidos. Eu honro você na terra com braços estendidos. Eu pelejo na tua causa, na tua história, com braços estendidos. Eu mudo a tua história na terra com braços estendidos. Ele cumpre a missão com braços estendidos, bebendo o 3º cálice. E diz a Bíblia que agora José de Arimateia, o senador, pediu o corpo para Pilatos de Jesus, sepultou Jesus no sepulcro novo, colocou Jesus no sepulcro. Só que a Bíblia diz que no 3º dia, Mateus capítulo 28, Maria Madalena e outra Maria foram lá no sepulcro e a pedra estava removida. E o anjo assentado sobre a pedra. E o anjo disse: mulheres, quem vocês estão vindo procurar dentre os mortos? Ele não está mais aqui. Oh glória! Se você for lá em Meca, lá no túmulo do pai do islamismo que cresce sobre a terra, lá está escrito: aqui jaz os restos mortais de Maomé, o fundador do islamismo. Se você for lá na Índia, no túmulo de Buda, lá está escrito: aqui jaz os restos mortais de Buda. Se você for lá na França, do pai do espiritismo, Allan Kardec, lá está escrito: eis aqui os restos mortais de Allan Kardec. Se você for lá no Vaticano, lá está no túmulo
capítulo de João Paulo II, dizendo: aqui jaz os restos mortais de João Paulo II. A terra ficou com o corpo de Platão, a terra ficou com o corpo de Sócrates, o corpo de Allan Kardec, de Hitler, de Mussolini, de César, grandes ditadores da história. Glória a Deus. Mas se você for lá em Jerusalém, lá no Santo Sepulcro, lá tem uma plaquinha escrita dizendo: ei, ele não está mais aqui. O fundador da igreja, o cabeça da igreja, o Cordeiro Pascual, ele ressuscitou. Ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Só quem crê glorifica. Glória a Deus. Quem crê que ele está vivo aqui? Quem crê? Oh Jesus, diz a Bíblia que Jesus ressuscita, aparece para os seus no espaço de 40 dias, e diz em Lucas 24:49, eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Jesus se acende, sobe ao Pai e envia a promessa do Espírito Santo. Você não está sozinho, você não está sozinha. Você tem um amigo, você tem um consolador, você tem um renovo, você tem um avivamento, você tem um fortalecedor, você tem um professor, você tem um companheiro diariamente que cuida de você, o Espírito Santo. Aleluia! Deus, oh glória, Jesus subiu ao céu, só que falta quantos cálices ainda? Um cálice. Jesus profetiza em Mateus 26:29, eis que vamos beber um cálice agora no reino de meu Pai. Jesus está no reino do Pai, à direita do trono de Deus, como advogado fiel. E agora, pastor, e a igreja? Essa promessa se cumpriu? Não se cumpriu ainda. Por quê, pastor? Porque a igreja está aqui na terra, celebrando a Santa Ceia na terra, a mesa de Cristo, o corpo de Cristo, o sangue de Cristo. Mas quem permanecer fiel aqui nessa mesa vai participar da mesa que está preparada na eternidade. É só para quem permanece fiel e vai perseverar até o fim no corpo e no sangue e na nova aliança, a Santa Ceia do Senhor. Oh glória! A promessa é para a igreja. Enquanto a igreja está aqui na terra, na dispensação da graça, ela espera uma promessa se cumprir. Qual é, pastor? 1 Tessalonicenses 4:16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, a se encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A promessa para a igreja é que a qualquer momento a trombeta vai soar. Nós vamos ser arrebatados num piscar de olhos. Vamos se encontrar com Cristo nos ares. Vamos participar do tribunal de Cristo, de 2 Coríntios 5:10. Não é tribunal de condenação de Apocalipse capítulo 20, 11 ao 16, o grande trono branco para os ímpios. Não, o tribunal de Cristo é um tribunal que as nossas obras, o nosso trabalho vai ser julgado pelo fogo, e vamos receber vestes brancas, coroa incorruptível, e vamos receber galardão. E após a igreja passar pelo tribunal de Cristo, há uma festa preparada para a igreja que já foi recompensada, uma grande mesa. Enquanto a terra vai passar pelos 7 anos do Apocalipse, juízo de Deus, 7 selos, 7 trombetas, 7 trovões que não foram revelados a João para ele escrever no livro de Apocalipse, que são juízos que vão ser derramados sobre a terra, as 7 taças com a ira de Deus. Enquanto a terra passa pelos 7 anos, juízo de Deus, juízo dos homens, terceira guerra mundial, armas químicas, armas biológicas, armas nucleares,
destruição. As vegetações vão ser contaminadas, destruídas. O mar vai ser contaminado. O governo do anticristo, o decreto da marca da besta, o 666 de Apocalipse capítulo 13. Muitos vão ser martirizados, vão ser torturados, não vão aguentar, vão negar, vão receber a marca da besta e assinar sua própria condenação. Enquanto a terra em trevas, a lua se converte em sangue, escuridão. Enquanto a terra passa pelo juízo do inferno, Apocalipse capítulo 9, um anjo abre o poço do abismo e demônios são soltos do poço do abismo para atormentar a terra e destruir a terça parte dos homens que se encontram em Apocalipse capítulo 9, versículo 13. Os 4 anjos diabólicos e poderosos que vão ser soltos para matar a terça parte da população da terra. A Segunda Guerra Mundial, a mais sangrenta, em 6 anos matou de 70 a 80 milhões de pessoas. E a grande tribulação do Apocalipse, os 4 anjos diabólicos que vão ser soltos no espaço de um ano, eles vão matar mais de 2 bilhões de pessoas. Mas enquanto a terra passa pelo juízo de Deus, juízo dos homens e juízo do inferno, a igreja passa pelo tribunal de Cristo, é recompensada. E agora a igreja celebra uma grande festa, uma grande festa, uma grande ceia, uma grande mesa. Apocalipse 19, versículos 7 a 9. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia, 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 à ceia das bodas do Cordeiro. Mateus 8, versículo 11. Vamos se assentar na mesa com Abraão, Isaac e Jacó. E Jesus vai vir com os seus diáconos, com as bandejas e os cálices, e ele vai dizer: aqui está o 4º cálice, de Mateus 26, versículo 29. E ele vai dizer: e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Seja fiel à mesa do Senhor, porque há uma ceia, há uma mesa, há uma festa, há um jantar, e vamos se assentar na mesa na eternidade. 7 anos de festa no céu e 7 anos de juízo na terra. Vamos se assentar na mesa. Hoje o corpo de Cristo está aqui, ceiando em comunhão, em amor e fidelidade. E há uma promessa. Jesus prometeu: vocês vão cear comigo no reino de meu Pai. Jesus é uma profecia, é o 4º cálice, é a ceia do nosso Senhor Jesus na eternidade. Imagine a mesa, imagine o tamanho dessa mesa, Jesus, o banquete. Glória a Deus. E ele vai dizer: e vós sereis o meu povo por toda a eternidade, e eu vos serei o seu Deus por toda a eternidade. Amém? Qual é o tema da mensagem? Meu Deus. Esqueceram? A mesa e o cálice do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade. Passo para os meus pastores as palmas para o nome do Senhor.